A Thaís. Thaís se trazendo um livro aqui, né? Bom, conforme nós estivemos aqui da Concor, a gente vai fazer o sorteio agora do livro do Warren Buffett, A Bola de Neve. Aqui. O sorteado foi Eduardo Piedade Garcia. Parabéns. Ótimo livro. Parabéns, Eduardo. Parabéns. Vai fazer a Bom, gente, então, seguindo a lógica dos nossos debates aí, eu queria convidar então para compor a mesa. Pensei, Jaqueline, Cristiano e Hugo, por favor. Só para explicar como é que nós estamos conversando aqui, esse dia todo nós deixamos um prazo para poder conversar mais com as pessoas que estão fazendo a apresentação para a gente aqui. A gente tem visto muito que muitos eventos, de repente, fica com uma grade muito carregada de apresentações e chega na hora do debate, nunca dá tempo de conversar. A gente já deixa um tempinho para poder estar trocando uma ideia. E, então eu gostaria de estar abrindo uma sessão de perguntas aí para quem quiser começar. Luiz? Bom dia, eu queria fazer uma pergunta para a Jaqueline. O nosso caso é bem semelhante ao de vocês. Eu sou do Norte Pioneiro do Paraná, diretor da ASEM, uma associação de cafés especiais que foi fundada em 2008 e, na verdade, com dificuldades, assim como vocês lá, principalmente em relação à qualidade. Eu queria perguntar, desse programa de vocês, de todo o avanço que vocês conseguiram, como é que fica a estratificação de qualidade do café desses pequenos produtores? Quanto vocês conseguem colocar 80 pontos acima? Quanto estaria em Fine Cup e quanto estaria em café baixo? Bom, olha só, essa questão da classificação, isso aí está mais na mão do pessoal que trabalha com classificação e degustação de café lá. Mas eu acredito o seguinte, lá na nossa cooperativa, a gente tem esse café bebida 87 acima, que é uma parte dos compradores pede, acho que muito pequeno, entendeu? A gente tem mais ou menos uns... A comercialização da cooperativa hoje de café e cerveja descascada, de todos os produtores nossos, dá umas 20 mil sacas, mais ou menos, de cerveja descascada. E um total geral, uns 40 mil. É esse o volume. Mas desse café especial aí, acredito que uns 10%. Bebida top, né, de 87 assim. 80, aí já é um volume maior. Um volume bem maior. A gente vê assim, a maior parte dos cafés cerveja descascado lá tem notas de 75 acima. Né? Não tem café, estou falando um café de qualidade, né? 70, mais de 75, acredito, mas café nessa área que você está falando, esse vinho aí acho que 10% só. Entendeu? Mas aqui, se você quiser que eu te mande todos esses dados, eu posso conversar com a área comercial, fazer o levantamento, né, certinho do que você me perguntou e posso enviar isso para você. Só deixar um contato depois, tá bom? Só um comentário a respeito da Pronova lá, né, que quando a gente fala em comércio justo e solidário, né, eu acho que fica estranho uma exigência tão grande assim
de padrões difíceis de se fazer com agricultores familiares. Pensar que existe uma justiça social, existe uma solidariedade, como o próprio nome diz, de comércio justo e solidário, mas talvez deveria estar de alguma forma revendo essa forma de comercialização aí. É lógico que tem que exigir qualidade, mas padrões que sejam compatíveis com a realidade de estar se trabalhando no nível de agricultor familiar. Né? Então, só um comentário, só vamos... Agora, certo. Pode fazer pergunta? Pode poder. Aqui? Meu nome é Francisco Sérgio de Limolândia, presidente do Sindicato Rural e sou tesoureiro da Associação dos Cafeicultores de Montanha de Limolândia, membro da Câmara Setorial do Café de São Paulo, membro da mesa diretora do Café da Federação Paulista de Agricultura. Desses cargos tudo, só da associação e do sindicato, que eu tenho orgulho de participar, o resto vou dar. Então, eu quero partir do seguinte princípio. A cafeicultura não. O dado do IBGE agora de 2006 relatou que 84% das propriedades brasileiras são de agricultura familiar. Nós precisamos partir desse dado. 38% do café é responsável na agricultura familiar. Bom, se estamos num simpósio de certificação de sustentabilidade, primeiro de tudo, nós não viu ainda o que é sustentabilidade, né? Porque tudo isso que estão falando, todas essas exigências que vocês viram desde o primeiro dia aqui, passando aí ontem pelas Código Florestal e agora hoje por certificações, e tudo isso aí é exigências. Nós já faz 5 anos que nós estamos trabalhando, já começamos lá no Fair Trade igual vocês, tiveram aqui Poço Fundo como exemplo, e vocês lá também, passando para Raio Forte, já, um descarteio, e assim vai. Todo mundo vai lá, vai lá de Vinolândia, olha que bonito, né? Tudo, tá, essa montanha é para fazer se mata aí, e aí vai. Aí vai chegando o café. Cadê o café de vocês? Onde tá? Mas o café está aqui, ó. Aí vai meter. 82 pontos, não dá não, tem que ser 85. Então esse negócio de 70, então esquece. Aí vou agora então fazer a pergunta para o Neto. O Neto veio lá de Natal agora, do encontro das indústrias da PIC, torrefadoras. Certo? Não tem nada com isso, não, mas fizeram conta no baita do hotel. E nós, produtores, fazem conta onde? Você tem capacidade para pagar 500 contos diários no hotel, na beira da praia, para ir tudo com a família? Difícil, né? Principalmente nós, agricultura familiar de monta. Então, se o Brasil está exportando 33 milhões de sacas, torra 19 no mercado interno, dá 52 milhões. Pela safra atual, 48, está faltando. De onde vem isso? Daqui de dentro tempo. Então, a instrução normativa N16, que eles tiveram lá no E-Café discutindo agora, 4 dias de discussão, 4, 5 dias, falei para o Neto aqui fora. Nós, produtores, não participamos em momento algum da edição dessa instrução normativa N16, que diz que a nota de corte é 4,5. Não lembro de cabeça, mas vou falar 4,5. Então, um café de 4,5 a 6 é um café tradicional, um de 6 a 7,3 é um superior, e de 7,3 a 5 é um gourmet. Mas nós estamos falando de cafés especiais, cafés sustentáveis. Certo? Então, o mercado, na minha visão, o Ministério da Agricultura, que nos representa, mais uma vez, passou nós, produtor, para trás, porque autorizou agora está autorizado a indústria a torrar porcaria, porque bebe um café nota 5, bebe um café 4,5 para você ver o que é, e bebe um 85, aí você vai ver a diferença. Então, não que eu esteja contrário à instrução normativa N16, não, sou a favor. Precisamos sim começar a criar as regras, certo?
e a instrução normativa precisa ser melhorada. Nós temos que passar pela rotulagem, certo? E a instrução normativa faz parte disso. Só que estão tentando, mais de uma vez, passa isso tudo para lá, fica quieto aí, não abre a boca não, certo? Deixa torrar preto, verde, ardido à vontade. O mercado compra. O comentário que o Natan fez no site Café Point essa semana foi o seguinte: nós estamos comprando porque tem alguém produzindo. Eu respondi para ele: nós estamos vendendo porque tem alguém comprando. Então nós temos que tirar preto, verde, ardido e aí melhorar a instrução normativa, certo? Bom, com relação lá do Espírito Santo lá, a gente é o mesmo caminho. Eu estava assistindo você falar, você falou, mas você colocou umas 10 ou mais 15 coisas que está acontecendo com vocês lá e que acontece com nós aqui no Rio Grande do lado. Mesma coisinha, certo? Bom, dá por bom. Cristiano conhece nós aí de Vinolândia, sabe os cafés que nós temos. Infelizmente, a gente ainda está lá no passado. Temos uns excelentes cafés, porque essa é a região de altitude, 1.300, 1.400 metros de altitude, cafés naturais de terreiro, mas o produtor nosso ainda, coitado, está carente. E aí vem então, Sérgio, o comentário que você fez, dizendo que o grande gargalo da cafeicultura está nessa distância entre a extensão e a produção, o que eu concordo plenamente, porque é isso que nós vivemos aqui no campo. E, de acordo com a agenda estratégica do café, o ano passado, gastaram dinheiro, chamaram um monte de gente de Brasília para fazer um diagnóstico da cafeicultura brasileira. Chegaram a uma conclusão. Está lá na página 82, onde está escrito assim: ó, este modelo de gestão não funciona, que é o CTPC. Então, nós, produtor, eu não podia perder esse momento de falar isso. Nós, produtor, temos que entrar debaixo dessa mesa e jogar ela com tudo para cima, arrebentar isso aí, virar isso de ponta cabeça, porque se chegar a uma conclusão de que o modelo político nosso não funciona, como que vai funcionar todas essas demais exigências? Não funciona. Nós somos em Divinolândia 500 propriedades. A associação daqui, o presidente, nós éramos em 33, hoje somos em 10, 12. Mas nenhum ainda quis certificação. Não quis porque nós estamos vendendo café a 350, 400 contos, sem certificação. Para que certificar? Sendo que o mercado chega lá e quer comprar. Não precisa de certificação para vender café de qualidade. Além do que, outro questionamento que eu quero deixar aqui, gente. Será que essas certificações que estão aí, vindo até as nossas propriedades, não são imposições do comércio internacional? Será que não é isso? Porra, é um monte de exigências, chega na tua propriedade, pô, cadê a faça zero? Sabe? Cadê a reserva legal? Pô, que reserva legal, senhor? Cadê a torre d'água? O que é isso? Aí eu estava falando para os companheiros meu que agora há pouco, que você falou, terroir. Chegou lá no Ribeirão, perguntou para o cara, terroir? Falou, terrão, moço, tá aqui. Aí perguntou para o outro lá, e o jacu está aí não? Falou, tá aqui também. Então, quer dizer, é muito válido, não dispenso em momento algum os conceitos de certificação. Só que os conceitos de certificação já ficaram para trás aqui no Brasil. Estamos discutindo agora coisas mais interessantes, que é o conceito da origem, que é estratégico e fundamental para o Brasil. Esse sim protege o mercado. Certificação não protege o mercado, como ela falou, e os outros também já falaram. Agora, o dia que você tiver certificado de origem, indicação de procedência, denominação de origem, esse sim protege o teu negócio. Certo? Então, o desabafo que eu queria deixar é isso aí. Pedir para os companheiros apoio às propostas novas que vem vindo aí, e vamos então discutir essa instrução normativa. Não vamos aceitar essas imposições que o mercado está fazendo para nós. Esse preto verde aqui tem que sair do mercado. Se não é café, torrar café de 4 pontos e meio, pega para ver o que quer, é ruim, dói na boca, né? Não tem nada de terroir, não tem nada de gourmet, não tem nada disso. Agora o café especial é outra conversa. Só que essas políticas precisam
urgentemente chegar no produtor. O produtor está longe da extensão e o único caminho que tem é o governo, de vez por toda, criar a vontade política de trazer a extensão para o nosso lado, para mostrar para todo o resto dos produtores que existe sim certificação, origem, café de qualidade e aí vai. Obrigado. Eu não tenho nenhum comentário. Eu acho que, com certeza, é muito válido aí o desabafo do Sérgio Lange, que com certeza é um dos grandes lutadores da agricultura de montanha aqui da Mogiana. E muito que ele falou aí é o que vive a cafeicultura familiar hoje realmente, né? A distância que existe, você está conseguindo chegar no padrão de qualidade com Farm Cup aí por agricultura familiar, aí entra os conceitos de comércio justo de novo, de solidariedade, como é que fica isso aí, né? Então, eu passo para o próximo, se alguém tiver algum comentário. Bom, na verdade, eu vou fazer assim duas colocações bem rapidamente em cima do que o Sérgio falou. A primeira, quando ele comentou na norma 16, tem que ser esclarecido que essa é uma norma para produto industrializado. Portanto, ela está toda estruturada dentro de uma cadeia, como nós entendemos que é a indústria, como uma indústria de alimentos. Portanto, assim como você tem fiscalizações e normas para produtos alimentícios e bebidas em geral, essa é uma norma específica para o café torrado. A nota 4, que inclusive está abaixo do nível mínimo de qualidade do tradicional, que é 4,5, uma escala que vai até 10, ela tem que ser entendida, Sérgio, como eu expliquei para você lá fora, como um processo pedagógico. É impossível, quando você tem um mercado tão complexo quanto o brasileiro, onde existem zilhões de micro-torrefações artesanais, estou falando artesanal para não dizer que é clandestina, tá? Artesanais, que o pessoal vende café na feira, por exemplo, né? e assim por diante. E que muitas vezes não tem uma fiscalização. Tá? Então, o primeiro ponto é que a preocupação foi acabar com a fraude. Poderia muito bem começar com uma pontuação mais alta, tá? Já que 4,5 é o nível mínimo, ele está meio ponto abaixo. No entanto, nós temos que entender que, como é um processo inicial, lei agora, então nós temos que fazer, tem que ter um objetivo. Então, o objetivo inicial é: vamos tentar acabar com a fraude, que já é um avanço fantástico, se a gente pensar. Tá? Então, com o tempo, existem já agendas previstas para que essa barra suba gradativamente. E aí, o seu pedido, ou como dizem os políticos, o seu pleito de melhoria de qualidade para que o preto, verde e artigo saia do mercado, aí ele pode ser contemplado. Entendeu? Então, é uma questão de tempo, nós temos que ajustar. Ninguém nasce grande, ninguém nasce correndo. Primeiro você tem que crescer, você tem que aprender a andar, aprender a correr para ser um velocista. Então, esse processo é a mesma coisa. Tá? Aí, só para complementar a segunda parte, em relação à questão das certificações e exigências, né? Só para relembrar, na verdade, nada mais o que as certificadoras estão fazendo é pedir para que você cumpra o mínimo que é a lei. Então, as exigências que estão sendo feitas, na verdade, quando o pessoal fala: olha, você vai ter que fazer o seu enquadramento, você vai ter que fazer o seu ajuste. Na verdade, é muito melhor vir um consultor que é ligado a uma Rainforest, o Descapé 400, do que vir um juiz, ou aliás, um pessoal mandado pelo juiz para: olha, você está desenquadrado, você vai ter que se enquadrar. Entende? Eu acho que é muito melhor. Então,
Só para a gente complementar, você tem um comércio lá, você tem o seu supermercado, você vende café, inclusive, tá certo? As mercadorias que você compra, você tem que comprar com nota fiscal, não é isso? Ou não? Sim, né? Você também é um comerciante que procura trabalhar certinho, você vende com nota fiscal, não é isso? Então, na verdade, a questão toda é que a certificação está pedindo primeiro que as pessoas legalizem e procurem trabalhar dentro de uma realidade que é uma norma internacional. Né? Então, é um processo, como eu disse, que na verdade, hoje ele passou, que seria o setor público, já que muitas vezes o governo não consegue atender a todos de uma forma satisfatória, e que o setor privado acabou assumindo. Como eu comentei com você. Então, na verdade, eu considero que é menos ruim você ter ainda as certificadoras conosco, orientando nesse trabalho para que haja uma clareza por parte dos produtores, uma compreensão de que as coisas estão mudando, porque você sabe muitas vezes, quando o pequeno produtor ele fica só no sítio dele, muitas vezes ele fica alienado com a realidade, né? Ele passa a saber as informações, ou passa a ter acesso às informações de uma forma desencontrada. Ao passo que quando você tem, num trabalho estruturado, através de cooperativas, as entidades que vocês têm, os sindicatos rurais, é quando todo esse conhecimento ele pode ser levado efetivamente ao produtor. Então, cabe, na minha opinião, um trabalho forte dos sindicatos rurais, um trabalho forte das associações de produtores e das cooperativas, para que tudo isso chegue ao produtor. Na verdade, nós somos num país onde existem muitas deficiências. Mal estamos colocando o pé no futuro, sabendo que ainda existe muita coisa a se fazer em termos de infraestrutura. Você sabe a preocupação que todo mundo tem com a Copa e também com as Olimpíadas. Então, se nós pensarmos que muitos produtores eles estão alienados ao mercado, é porque também nós, e também todos os líderes regionais, eles têm um papel importante ao tentar fazer com que esses produtores eles possam ter acesso a esse conhecimento. Bem? Obrigado. Good morning. My name is Surendra. Good morning. My name is Surendra Katacha. I'm a consultant advisor to the 4C Association. My friend here, Julia, will translate my question for everybody else. My question is to Nespresso AAA program, and that is, have they assessed the premium that they pay to the producers once they have improved the quality to the standards that they require? And the second question is, I've heard that the capsules that are used in the Nespresso machines are recyclable in certain countries. For instance, I have one in England and it's recyclable, but it is not. For instance, Switzerland itself had a lot of problems, and many other countries had a problem in disposing of the capsules afterwards, which is of course not very friendly environmentally, but how do you deal with that problem? Bom dia. A pergunta do nosso consultor aqui, o Sr. Surendra, ele é um consultor de supply chain e consultor da Force Associação, certo? Associação Force. Ele tem duas perguntas para o Rubem, certo? A primeira, então, é qual é o preço médio que é pago ao produtor assim que ele atinge os requisitos básicos ou os requisitos que a empresa exige, uma vez que ele atingiu os requisitos básicos, qual é o preço do prêmio médio que é pago a isso? E a segunda pergunta, se você puder responder essa primeira, depois eu faço a segunda.
Ontem mesmo nós pagamos para o produtor um prêmio de 13,22 dólares por saco. Esse prêmio ele é pago independente da fazenda que esteja no nível deficiente ou que esteja no nível avançado. Ok? Ele é pago pela participação do programa AAA e pela qualidade. Tá? E, no caso, a vantagem das fazendas que vão elevando o nível é ser uma fazenda certificada em Forest Alliance, onde vai ter mais ainda a oportunidade de vender este café certificado com AGE. E também a Nespresso paga um AGE pela certificação, que está em 5 centavos, né? É isso. Essa respondi a primeira pergunta. Esses 5 centavos de dólares é por Libra. E mais, no caso do nosso, sendo bourbon, ainda recebe, né, o preço pela variedade bourbon, né, por ser um café de qualidade. E a segunda pergunta também, vou esclarecer. A segunda pergunta, ele está mencionando sobre a cápsula que é usada na máquina. E ele disse que na Europa, até mesmo na Suíça, vão ter alguns problemas depois do uso da cápsula, o que tem sido feito, que mesmo lá está tendo problema com reciclagem dessa cápsula. Aqui é um grande problema ambiental que considera. Sim, esse problema foi um problema que começou a existir, sim, mas a Nespresso até ontem estava presente Francisco Campiche. Ele é o responsável por essa questão da sustentabilidade, dessa reciclagem das cápsulas. Está sendo desenvolvido um projeto onde em cada boutique Nespresso existe um local onde os consumidores levam essas cápsulas utilizadas, tá? É um local refrigerado até para fazer essa armazenagem. Depois existe um processo onde a Nespresso ainda está com melhoria, mas já existe esse processo da reciclagem das cápsulas. E no caso o pó, né, contido dentro, porque o pó fica dentro da cápsula depois do consumo, ele está participando de um processo de compostagem e tal. Dentro do site da Nespresso você consegue ter um apanhado bem específico disso. É que chama Collaboration, ainda esse programa. Tá? Em cada boutique que você passar, você vai ver um local para fazer essa coleta dessas cápsulas. Existe até um recipiente que a Nespresso tem para fazer o armazenamento dessas cápsulas nas residências. Então já tem esse trabalho que a Nespresso já está desenvolvendo aí para essa reciclagem. Obrigado. Certo. Também só queria fazer um comentário. A gente está aí discutindo durante esses 3 dias sobre a questão da sustentabilidade. A gente trabalha com um grupo hoje de aproximadamente 1.200, 500 produtores ali na região de São Francisco de Paula, próximo de Oliveira, Perdões e entorno, e aqui na região de Lambaré. Lá em São Francisco de Paula, a gente tem um promédio de 1,8 hectares de terra por produtor, e hoje 400 e poucos produtores naquela região. E quando a gente vê a produtividade deles, que gira em torno de 18 a 20 sacos por hectare, eles chegam aí a 40 sacos de produção ano, e são pessoas já de certa idade, acima de 50 anos de média, e esse pessoal não quer filho deles na roça. Essa informação do nosso colega de 9 anos atrás é muito importante, porque boa parte do café brasileiro vem desse público, vem desse pessoal. E aí eu volto e parabenizo pela fala do Maurício, esse nosso colega do Espírito Santo, foi anteontem, a fala dele, quando ele invocou para essa questão da sustentabilidade a palavra, a nossa responsabilidade
todos nós, com relação à questão da sustentabilidade. Ele colocou a palavra ética. Na ocasião, naquele momento, invocando nessa ética para a questão do comércio de insumos. E colocou ainda a informação que 85% dos produtores do Brasil são atendidos por lojas que vendem insumos. Se a gente aprofundar um pouquinho nisso, a gente vai descobrir pessoas que são motivadas por meta de venda, por comissão sobre venda, e aí a gente vai cobrar das pessoas éticas, como se elas fossem, ao invés de oferecer uma armadilha para a busca da broca como alternativa, em substituição ao produto que aquela pessoa vende e dessa venda tira o sustento da sua família. Então essa palavra ética é muito bem-vinda nesse momento à reflexão de todos nós, porque a certificação para quem manipula, seja uma cooperativa, uma fazenda grande, que manipula uma grande quantidade de café, é uma questão de investimento, como esse falou hoje. É questão de negócio. Eu invisto tantos R$1.000 com a possibilidade de retorno de tantos R$1.000. É opção, sim. Então, eu só queria deixar esse comentário aí, porque a gente pode repensar isso um pouco mais e tentar, então, do nosso lado, ver essa questão da ética na cafeicultura. Né? Eu propunha hoje, inclusive com os colegas nossos e para o pessoal da certificação, que grandes fazendas certificadas tivessem uma preocupação em seu entorno, porque senão você cria ilhas de propriedades sustentáveis. Mas e a responsabilidade da água que sai daquela propriedade? E a responsabilidade social de tudo isso? A gente tem feito muita cobrança em cima do produtor rural, principalmente o pequeno, que está espalhado, mas e a área urbana? E nós que moramos na cidade, que colocamos óleo de cozinha na pia, detergente, sabão e tudo mais na água, quer dizer, onde está essa preocupação? Eu creio que é muito bem-vindo esse fórum, esse simpósio, vocês estão todos de parabéns mesmo, porque é um debate. E fica essa questão aí da nossa ética, mas de todos nós, que moramos na área urbana, de todos nós que manejamos, às vezes, volumes maiores de café, em tentar levar para o pequeno produtor um pouco desse benefício do mercado, para não ficar somente na mão de alguns, é para a gente não estar aí incentivando realmente a agroindústria do café, porque uma máquina dessa que é muito interessante, que custa R$9.000, eu não vejo lá naquela região de São Francisco os 400 produtores que tem um carro de R$9.000, um deles. Então, para eles é um investimento assim, é um sonho distante, investimento nessa natureza. Eu só queria também deixar esse desabafo, essa contribuição e parabenizar por todos pelo evento. Muito obrigado. Alguém mais tem alguma contribuição? Eu queria aproveitar só na fala que chama. Eu queria só fazer um comentário a respeito da ética que foi colocada sobre não só café. Eu acho que hoje no Brasil está faltando ética em geral. Não é só local, está faltando educação. Hoje, por que a gente tem todos os problemas? Não temos educação. O brasileiro foi criado um povo, sem a nossa geração, da nossa para trás, não teve uma educação ecológica, nós não tivemos nenhuma preocupação com o meio ambiente, uma preocupação com a sustentabilidade, uma preocupação com esse produtor pequeno, qual a educação que ele tem dentro da casa dele. Então isso tudo é um erro da estrutura nossa, da estrutura do país, a estrutura realmente que vem da educação que nós passamos, que a gente tem que fazer um esforço para melhorar isso para frente. Agora, não adianta a gente querer modificar uma estrutura que na cabeça de todo mundo é diferente. Então, é um trabalho de longo prazo, de 1 a 2 gerações, trabalhando na criança, no pessoal que está na parte educacional. Você não vai mudar a cabeça do pessoal velho. É muito difícil, nós temos que tentar elevar, mostrar o que está sendo feito de certo e errado. Mas o principal para mudar o nosso país é educar o jovem que vem entrar, que vai substituir todo mundo que está no mercado hoje com mentalidade diferente da nossa, que foi uma mentalidade destrutiva hoje, que trouxe isso, e ética. Onde tem a ética no Brasil foi parar onde? Você tem todos os níveis de política, de empresário, de vendedor, de tudo, não existe. Então,
só a educação que a gente vai conseguir mudar isso aí. É um esforço grande que precisa de uma conscientização geral. Mas queremos colocar. Sérgio, só para projetar dele aí. Microfone. Isso tem que ser urgente e rápido, porque. Você falou agora, tem que ser urgente e rápido, porque o que a gente está vendo, companheiro? O campo vindo tudo para a cidade. Nós não temos mais gente para apanhar café, nós não temos mais gente para tirar leite, nós não temos mais tratorista. Como é que vamos fazer com essas propriedades? Como é que eu vou tirar leite todo dia, apanhar café, asfiar as caras? Não tem jeito. Então isso tem que ser urgente. É uma das conclusões que nós podemos tirar da escola, sim, é a urgência de ir lá no campo e fazer um trabalho. A Kombi vai lá todo dia, pega o menino, pega o menino, leva para a escola na cidade, o menino aprende celular, aprende maconha, crack, diabo 4. Será que não estão vendo isso, gente de Deus? Será que não estão vendo? Esse ponto, caros colegas, essa pergunta que vai ter que atacar. Produzir nós sabe, fazer café de qualidade nós sabe. Educação ambiental, a gente também sabe. Agora, isso é um problema que nós não estamos sabendo lidar, e é esse problema que está matando nós e vai matar mesmo se nós não vamos mudar. Luiz aqui. Acho que, de acordo com aquele comentário que eu fiz ontem, acho que a questão é bem essa mesmo. Como é que nós vamos fazer para chegar a isso nesse pequeno, nesse médio produtor? Que é realmente um problema de ignorância, que não chega ao conhecimento de qualidade de informação. Como a gente vai viabilizar para chegar a isso? E é um problema realmente de miséria, de falta de remuneração justa por esse produto que está sendo produzido. E aí a minha pergunta que vai para a mesa, que eu acho que para o Cristiano e para o Ensei, seria: qual a preocupação e qual a estratégia que nós estamos adotando, já que já é sabido o nosso tremendo potencial em produção de cafés especiais, dentro de uma tecnologia, de um processo bem adequado, a gente evitar a comoditização do café especial brasileiro? Qual estratégia nós estamos adotando para realmente ter uma origem forte, uma origem conhecida, e não ficar apenas tapando buraco quando faltar cafés de outras origens? E como fazer esse diferencial para que esse consumidor lá fora perceba o nosso produto como origem, remunere o nosso produto como origem, e a gente consiga transferir isso para os nossos produtores que estão por trás dessa cadeia. Cristiano, nesse intervalo, me desculpe interromper, gostaria de fazer uma colocação que eu acho que é uma colocação válida, porque eu quero falar como cafeicultor, como gerente de fazenda, porque a gente vê, não que eu estou indo contra os amigos, mas o que eu sinto também é o seguinte: um simpósio dessa importância, que acontece na cidade de Poços de Caldas, se a gente tirar aqui dentro do salão os organizadores, se a gente tirar os palestrantes, os companheiros cooperativos, os companheiros de Emater e o pessoal das demonstrações, quantos produtores tem aqui dentro? Então, eu acho que o trabalho está sendo feito. Eu acho que o produtor não está buscando trabalho. Por quê? Nós estamos numa região, estamos no sul de Minas, onde é uma região de cafeicultores, campestres, boteiros, machado. Esse salão teria que estar, na minha opinião, cheio e está com alto-falantes que é pulando para fora. Cadê os produtores? No meu entender, eu acho que o produtor também não está procurando não só a certificação, não está procurando nem o simpósio, nem a informação, quanto mais a certificação. Ontem, ainda estive falando com a Rúbia, ainda comentei isso com ela ontem à noite, falei: quem sair na frente vai sair. Por quê? Porque, como ouvimos os palestrantes falar, daqui a alguns momentos a certificação não vai ser mais uma simples questão, vai ser uma obrigação. Então, eu acredito que está na hora dos produtores buscarem tanto a informação, quanto um simpósio, quanto a certificação. Sem dúvida nenhuma, para a gente fixar, trazer esse mercado e fixar mesmo e trazer informação para o produtor, primeiro, nós temos que manter o nível, ou aumentar o investimento em marketing perante o mercado internacional. Precisa fornecer cafés de qualidade
comparável aos cafés dos nossos concorrentes. Então não adianta a gente querer fazer um café que amanhã volta a Colômbia produzindo o café da Colômbia melhor do que o nosso, onde vai o comprador vai comprar o melhor, não tem dúvida. Então o produtor tem que preocupar com qualidade se quiser manter esse mercado. O marketing é muito importante. Agora a informação para o produtor, eu acho que o pessoal mais antigo do que eu até lembra também, eu já não sou tão novo, mas pensa 20 anos atrás, como era 10 anos atrás, hoje, e está tendo uma evolução muito grande perante associações preocupadas e trazendo informação para o produtor. Vocês mesmos lá no Paraná, vocês são uma associação nova. O Paraná era conhecido, você vendia o café com diferença de preço enorme em relação aos outros estados brasileiros, outras regiões. Hoje não, hoje já está conhecido, já está se tornando conhecido e trazendo um trabalho grande para o produtor local. Precisa trazer parceria com empresas, procurar empresa que vai investir, que vai acreditar, certificadoras e tudo, para trazer essa tecnologia para o produtor. Agora precisa um trabalho local para trazer interesse do produtor no negócio. O que adianta você fazer tudo lá se o produtor não tem interesse? Então precisa um trabalho junto ao produtor. Esse trabalho junto ao produtor está crescendo muito nas associações. Você vê lá a própria Pronova, vocês, aqui em Poços nós temos a Sodantas aí crescendo, tem a Associação de Poço Fundo, então tem cooperativas novas acreditando nesse sistema. Tem que mudar um pouco a mentalidade do que veio do Brasil. O Brasil nós viemos numa mentalidade que o governo tinha que fazer tudo. Então tem que mudar essa mentalidade. Nós estamos num país novo, hoje o mercado está aberto para todo mundo, não precisa ficar lá esperando que vai cair no colo. Agora, quem não preocupa, quem não traz informação, não busca tecnologia, não une força, vai continuar na mesma coisa. O governo vai resolver. O governo não vai resolver nada. O governo pode até ajudar em campos grandes, mas não vai resolver um problema local, um problema estrutural. Tem que trazer assistência técnica para mais perto das associações, dos produtores. Assistência técnica hoje, a nível nacional, está longe do produtor ainda, precisa trazer mais próximo, precisa participar mais dessas associações, incentivar os produtores a se unir. Porque não adianta o produtor hoje, que se for separar, principalmente o produtor pequeno, que tem mais dificuldade de acesso à tecnologia, mais dificuldade de acesso à compra, tem que se associar. Tem que fazer cooperativa, tem que trazer em torno de associações para conseguir acesso a isso. Aí sim você vai trazer benefício para o produtor, você vai estar investindo na comunidade, você vai trazer dinheiro de fora para fixar esse homem no campo, senão vai para a cidade mesmo. Hoje a cidade é muito mais atrativa do que o campo. Hoje qualquer um que tenha um trabalho razoável na cidade ganha mais do que ganha no campo. Então precisa trazer renda e incentivo o produtor a ficar lá. Para isso precisa tecnologia. Não adianta ficar produzindo café como produzia há 100 anos atrás, lá com produtividade lá embaixo, sem qualidade, sem nada, que o mercado não vai conseguir sobreviver. Então a associação está crescendo. Você pode ver, há 10 anos atrás tinha pouquíssimas associações, hoje tem várias associações e elas estão trazendo tecnologia para o produtor, aumentando a produtividade e vai fixar o homem no campo, não tem nem dúvida. É um papel muito importante. Agora precisa esquecer, o governo vai ajudar, mas dentro do ambiente, não que vai resolver o problema de todo mundo. Então vamos fortalecer bem as associações. A associação não pode ser um negócio muito grande, que você não consegue atender todo mundo, tem que ser realmente do jeito que está sendo feito, regional, para você trazer e atender o problema da região. Com isso aí nós vamos ter um sucesso muito grande na fixação do homem no campo, incentivo de produção, incentivo de tecnologia e diretamente a melhoria de qualidade para o brasileiro, que vai levar a qualidade para o consumidor que é lá fora. Então, não adianta a gente querer fornecer um café ruim para o cara que o mercado é de café fino. Então, porque quem quer pagar preço é o consumidor que tem dinheiro, é o mercado desenvolvido. Hoje o grande mercado nosso é Estados Unidos, Europa, Japão. Então não adianta querer, compra café ruim, compra também, mas não paga preço. Quem vai pensar em remunerar bem o produtor é o mercado que está procurando um produto diferenciado. Então tem que ser pelo menos um produto agradável de tomar. O Sérgio falou um pouco sobre o problema da qualidade no fair trade. Eu já vi vários problemas com um torrador
que comprou fair trade por comprar no início, que não tinha qualidade, perdeu o mercado, saiu do fair trade e entrou em alta certificação. Tem que ter qualidade. A associação de fair trade é importante divulgar tecnologia de produzir qualidade. Todo mundo, o Brasil inteiro, qualquer lugar pode produzir café de qualidade. Precisa, é claro, tem lugares que são mais difíceis, mas existe tecnologia para fazer. Agora, tem financiamento. Hoje no Brasil nós temos linhas de financiamento para investimento, melhoria de qualidade, tem tecnologia, precisa levar isso para o produtor. A associação tem um papel muito importante nisso, associações das cooperativas. Eu quero aderir aí a fala dos companheiros com relação às dificuldades. Sou de Aragão, sobre a Coca-Cola, 3 pontos. Quero aderir aí a conclamação dos companheiros que a nossa situação aí na agricultura é lastimável. Nós estamos endividados, nossa quarta-feira está exaurido e vai por aí afora. Eu não quero falar disso porque senão vira choradeira e você vai precisar que eu me sinto melhor. Então é o seguinte, eu tenho 2 perguntas aí para a Jaqueline, para Rúbia mesmo, né, Simone? Vocês estão trabalhando café de montanha lá. Vocês acreditam que isso aí, qual a longevidade disso aí? Quero que você seja sincero, tá certo? Você acredita lá na tua região, lá no Espírito Santo, aquele café de montanha? Vocês estão trabalhando em Bourbon aqui em Poste Caldas, na montanha? Vocês acham que o pessoal vai ficar isso aí? Vai ter gente para ficar lá trabalhando? E a segunda pergunta, o Neto, o pessoal da exportação, é o seguinte: vocês acham que esse mercado vai manter aí com preço razoável? Quanto tempo? Vocês acham que esse remedinho que veio aí vai ficar quanto tempo aí para sanar esse problema nosso aí que nem começou? Tá certo? Então, gostaria de saber com sinceridade aí o que vocês acham desse cafezinho de montanha, o que vai acontecer. E o mercado. Muito obrigado. Olha só, a nossa região lá realmente é cobertura de montanha, produtor familiar mesmo. Só que é o seguinte, a dificuldade nossa lá realmente é mão de obra, né? Isso aí acho que é uma dificuldade de todo mundo, em todos os lugares. A dificuldade que a gente está tendo lá, acho que é em todo lugar, a gente conversa com todo mundo, fala a mesma coisa. E também existe essa dificuldade que os colegas colocaram em relação à questão das pessoas mais idosas, né, estarem no campo, e os mais novos querem ir para a cidade, né, não participar. Lá a gente também tem isso. Só que o que acontece? A gente está tentando trabalhar na linha que o Cristiano colocou lá. A cooperativa ela está tentando criar alguns mecanismos, né, certificação, incentivo aos produtores, treinamento, criar algum tipo de mercado diferenciado, incentivar a produção de café de qualidade, para que a gente possa tentar fazer essa cafeicultura familiar de montanha perpetuar. Né? A gente não sabe se isso vai durar 10, 20, 30, 50, 100 anos, se isso vai ser perpétuo ou se não vai. Mas o trabalho que a cooperativa hoje desenvolve lá é exatamente no sentido de buscar isso aí, a perpetuação dessa atividade que hoje, para nós lá na nossa região, o café lá é a base de sustentação da maioria das famílias que estão envolvidas no processo. Então, o objetivo da cooperativa hoje é buscar caminhos, traçar alguns caminhos para que a gente possa dar sustentabilidade para essa atividade lá, entendeu? Então, assim, eu não gosto de ser pessimista, entendeu? Eu procuro ter sempre uma visão mais otimista do negócio e eu só acredito que a cafeicultura de montanha vai acabar, assim, se não tiver alguém que corra atrás. Eu sei que a gente não pode contar com política pública, né? Não adianta ficar esperando política pública vir, que a gente está morto se for esperar isso. Né? Então, eu acredito muito no trabalho do cooperativismo, do associativismo, e eu acho que o caminho para o pequeno produtor é esse. Né? E a associação, o papel da associação e da cooperativa é tentar buscar caminho para que isso daí aconteça. Mas o produtor está plantando, está motivado, e o seu papel, o seu trabalho, é conhecer que é bom. Mas
que ele para motivar? Olha só, igual eu estou te falando, os produtores que produzem café de qualidade, os que produzem cerveja descascada, né, que conseguem vender um preço melhor, eu não, assim, reclamam de preço, você sabe que isso daí sempre acontece, mas eu não vejo ninguém falar, vou sair da atividade de café. Agora, aquele produtor que não busca tecnologia, que continua produzindo café Rio, que não corre atrás de fazer um curso, que não corre atrás de vir um simpósio, como o próprio colega colocou aqui, né, que não procura também buscar o conhecimento para trabalhar isso daí, ele realmente vai sair da atividade de café. Né? E lá no estado do Espírito Santo, tem um programa lá do Capelo Renovar Arábica, ele está trabalhando exatamente com esses pequenos produtores para aumentar a produtividade numa área menor, para que eles tenham uma outra área da propriedade para diversificar. Né? Não ficar só em cima da atividade cafeeira. Né? As áreas, por exemplo, de topo de morro, que nem poderiam plantar café onde existe café, por exemplo, que não tem uma produtividade boa, vamos incentivar a fazer uma outra cultura. Né? Talvez uma seringueira, como estava sendo discutido ontem aqui, né? Em alguns lugares, né? A gente fazer alguns plantios que sejam alternativos e procurar diversificar. Agora, eu concordo com o que você falou, motivado, o produtor que produz café de qualidade, eu penso que ele está muito mais motivado do que um produtor que produz um café de qualidade ruim, isso aí, eu penso dessa forma. Eu concordo com tudo que a Jaqueline disse, assino embaixo. Eu acho que a permanência da cafeicultura de montanha é através da qualidade, tá? Vai ter que ter essa qualidade, porque senão não vai conseguir sobreviver. E uma das saídas, né, no caso, o meu trabalho, esse projeto mesmo, Nespresso, esse trabalho, é oferecer essa oportunidade para o produtor, ter um diferencial de preço, uma consultoria. Né? Eu acredito que os produtores ontem, mesmo, Marcelo, você está satisfeito com esse diferencial, com essa inserção no programa, com esse ágio que está acontecendo? Né? A mesma coisa você, Evandro? É uma oportunidade, né, que algumas empresas estão oferecendo para o produtor para então ele permanecer nesse tipo de atividade. Eu só queria complementar uma fala da Jaqueline. Uma das coisas mais impressionantes que eu conheci na região de Venda Nova é justamente o seu incentivo à diversificação nas pequenas propriedades. Lá também na área aumentou menos de 10 hectares e algumas propriedades eu cheguei a contar até 6 atividades diferentes, inclusive produção de cachaça, mel, leite com queijo e assim por diante. Tanto que chegamos lá num produtor de queijo que ele tem a safra vendida na hora que ele está tirando o leite da vaca, para vocês terem uma ideia, que é qualidade. Aí esse é o sinal da qualidade. Esse é o sinal dele. É uma coisa assim fantástica. Nós tentamos comprar o queijo, não pode, porque isso aqui agora já está tudo vendido. Eu vou se usar. Exatamente. Só para o outro ano que ele vende. Exatamente. Você tem que encomendar, você deixa guardado. Nós inventamos só um pedacinho na casa dele. Não, eu quero levar também. Não, agora só no próximo ano. Então, isso demonstra o seguinte: tá? A vida é uma competição. E como toda competição, nós temos que estar preparados para competir, quer queira, quer não. E assim como quando você tem filhos, cada filho, mesmo saindo de você, cada um acaba tendo um destino diferente, assim somos nós. Então, num momento em que as transformações no país e no mundo estão acontecendo com a velocidade que tem hoje, esses movimentos que eu comentei que o setor privado está puxando para si, é que a saída de sobrevivência para todo um modelo de negócio e também para uma atividade.
Porque a gente sabe que as dificuldades com a estrutura de campo, o pessoal que vai ficar na lavoura, é muito grande, principalmente quanto menor for. Eu tive, por exemplo, na última viagem que eu fiz para o Japão, eu fiz questão de visitar uma área na região de Kyoto que é famosíssima na produção de sakês. Saquê é aquele vinho feito de arroz. E num dos lugares que eu fui, tá, então eles têm as plantações de arroz e tem as pequenas usinas, vamos dizer assim, para produzir o saquê. Eles fermentam como a cachaça, como o vinho, e depois eles fazem a filtração. E um deles estava preocupadíssimo, porque eu fui atendido por um senhor de 75 anos, que era o dono, que até ano retrasado, ele fazia o saquê com a esposa de 73, que era um pouquinho mais nova. E só tinha um dos filhos, que era bem mais novo, que devia ter uns 52, 53 anos. Eram os três trabalhando. E ele estava preocupadíssimo porque o filho não tinha conseguido casar. Aí o menino é grande, porque pelo menos o pai tinha esposa. Mas o filho não estava casado e eles estavam preocupados que não conseguiam gente para ficar no negócio, porque era uma coisa pequena. Então, esse tipo de problema ele existe em todo o mundo. E aqui no Brasil ele vai ficar cada vez mais acelerado, porque o Brasil está entrando num ciclo de economia de país rico. É isso que nós temos que entender. Então, num ciclo como esse, a saída das pessoas do campo é natural. E é muito difícil você manter o pessoal no campo se não for com estruturas, com associações e cooperativas. A parte de bola de cristal vou deixar aqui com o Cristiano. O mercado, sem dúvida nenhuma, nós estamos passando uma fase de mercado muito boa. Se você pensar em dólar, nós temos um problema da estrutura cambial, que não é só problema do Brasil. Quem acompanha as notícias aí vê que é um problema mundial. Nós não saímos, o mundo não saiu da crise econômica que vem. Os Estados Unidos está emitindo aí 600 bilhões de dólares para colocar na economia, para tentar girar a economia americana que não deslancha. Essa semana voltou o problema, a notícia aí, a Europa, a Irlanda está quebrada, Portugal está quebrando, a Espanha está com mais de 20% de desemprego, está com a economia péssima, Grécia quebrando, Itália está com déficit enorme. Então o Japão mesmo está com uma recessão já faz anos e a economia não consegue deslanchar. Nós temos hoje um problema global. E o que está acontecendo? Graças a Deus o café não caiu o consumo. Existiu uma preocupação muito grande. Quando teve a crise, grosso da crise, no ano da crise, caiu 1% o consumo mundial de café, mas ele voltou imediatamente a seguir. Então, isso aí deu estrutura para o mercado. E hoje os fundos não têm aonde colocar dinheiro. Existe uma fortuna enorme na mão de fundos de investimento. Então, os fundos estão migrando um pouco de investimento em commodities, em ativo fixo, não só café, commodities agrícolas em geral, minerais, ouro. Você pode ver que todas as commodities têm passado por um período de valorização muito forte. Isso aí é uma tendência de médio prazo, desde que a economia mundial não volte a ter um equilíbrio de moeda. Dificilmente vai ter uma economia, uma equilíbrio a curto prazo. Tem o problema da China, que a China tem a moeda estável. A política da China é comprar matéria-prima e exportar o máximo possível de produto acabado. Então eles mantêm o dinheiro num nível que incentiva a exportação. E é a grande briga dos Estados Unidos hoje com a China de mexer na moeda para poder equilibrar um pouco o comércio entre Estados Unidos e China e tentar equilibrar um pouco a produção americana e incentivar a economia lá. Então isso aí tudo trouxe esse aumento de preço agora de mercado de café. Como eu falei, hoje não existe falta de café no mundo. A produção mundial esse ano é em torno de 6 a 8 milhões de sacas acima do consumo. E existe falta de café fino. Não tem hoje café da América Central, Colômbia, nenhum país de café fino tem produção grande. Então vocês podem acompanhar o café certificado na Bolsa de Nova York, que foi feito com café lavado da América Central e Colômbia,
Está cada dia caindo o estoque. Então, isso aí não existe café para ser certificado. Todos os cafés estão sendo vendidos com diferencial positivo acima da Bolsa de Nova York. Isso aí mexeu na estrutura de mercado. Mas você pega o café brasileiro, por exemplo, um café fino, uma bica fina, normal brasileira, um café duro, está sendo vendido hoje, um 14,16, catado a 30 abaixo de Nova York. Então, existe um excesso de oferta de café natural brasileiro. De outro lado, você pega um café descascado, normal, um café de 75, 80 pontos descascado, ele está sendo vendido ao nível de Nova York. Então, existe um diferencial de mercado hoje de 30 centavos pela qualidade do café lavado. Então, é uma estrutura grande de mercado. Isso aí vai dar sustentação no mercado por um período. Acredita-se que essa sustentação vai ser entre 2 e 3 anos, de preços muito bons, como estão hoje, ou pode chegar a níveis melhores de preço, desde que tenha alguma falha na produção. O único país que desequilibra a produção mundial é o Brasil. Não adianta você vai lá, a América Central vai produzir mais café, vai produzir 2, 3 milhões de sacas a mais. O Brasil produz 10, 15 milhões, dá diferença de um para o outro. Então, o único país que pode realmente mexer no equilíbrio de oferta de café no mundo e mudar o nível de preço para níveis maiores, hoje é o Brasil. Tem uma tendência do mercado de café buscar um pouquinho acima do nível que está hoje, pelo movimento especulativo. Aí isso aí é totalmente ligado ao movimento de moedas. Não tem nada a ver se tem café, se não tem, se está o armazém cheio ou vazio. É movimento de moeda. Se continuar a estrutura de moeda que está hoje, o mercado de café vai buscar um pouco mais de nível. O pessoal acredita que o equilíbrio do mercado, alguma coisa próximo de $2,40, $2,50. Qualquer mudança na política econômica mundial, mudar o equilíbrio do dólar perante euro e o yuan, o mercado vai cair. Então precisa tomar muito cuidado na comercialização, que eu sempre falo, o pessoal pensar em comercializar café. O preço está bom hoje, vende em escala de alta. Tem muito produtor ainda, o maior especulador que tem hoje ainda é o produtor, que senta lá em cima do saco de café, o mercado sobe, fica lá esperando vender e depois cai e fica todo mundo chorando. Aí vem a crise, o nego fica endividado e a culpa é dos outros. Então, hoje é um período de fazer caixa, de vender e trabalhar com dinheiro. O banco está pagando aí 10% de juros ao ano, não existe lugar nenhum no mundo, então vende café e aplica. Ah, não precisa de dinheiro, aplica, tem aplicações boas de fazer. A melhor coisa, vende em escala de alta, você nunca erra. Hoje o mercado é remunerador. Acredita-se que em 2 ou 3 anos vai continuar, claro, com uma oscilação grande, mas vai continuar com uma estrutura boa. Com relação, nós temos um problema de algumas dívidas antigas que vem carregando a cafeicultura, mas segundo o que a gente vê, pelo menos dados que se anunciam, o volume de produtor endividado perante o volume total de produtor brasileiro é pequeno. O percentual, pelo menos isso é dado que é divulgado pelo governo, não é dado, o volume de produtor endividado endividado é pequeno perante o global dos produtores brasileiros. Hoje existe um problema enorme de produção, tecnologia em fazenda, custo de produção. Você tem um nível de custo de produção, você pega regiões planas com tecnologia alta, em torno de R$200 você consegue produzir café, por saco, e você pega áreas produzindo aí a 350. Então, tudo bem, a topografia influencia, mas tem tecnologia hoje que você consegue ter ganho de eficiência na montanha. Eu vejo fazendas aí na montanha com custo de produção de R$250, R$260, trabalhando para diminuir esse custo, com potencial de diminuir mais. Então, a pessoa vai trazer tecnologia para dentro de casa, trazer conhecimento e outra coisa, custo de produção. Pergunta aí para os produtores, não tem 10% de produtor no Brasil que sabe quanto custa o café que ele está produzindo. Como é que você vai saber se você está ganhando ou perdendo dinheiro se você não sabe quanto te custa? Então, tudo isso é informação, tecnologia que a gente precisa trazer para dentro da casa.
agora de defensivos agrícolas. Então eu queria primeiro parabenizar o evento aqui e só fazer um registro, porque eu acho que, tirando o nosso colega que estava no primeiro dia, acho que eu sou meio que um estranho falando de mim, mas só queria fazer um registro de um comentário que as empresas de defensivos agrícolas também estão muito preocupadas, embora muitas vezes pareça que não, mas são muito preocupadas com a sustentabilidade do cafeicultor. A BASF tem vários projetos de recuperação ambiental, de ecoeficiência. E em relação a pequenos produtores, áreas de montanha, a gente tem projetos, a gente estava comentando hoje aqui, que o que a gente vê e precisa fazer não simplesmente falar, não usa nada, não produz nada, que a gente sabe que sem o controle efetivo de pragas e doenças, a agricultura fica inviável. Aí não adianta a gente falar em qualidade, em sustentabilidade, se ele não tiver produtividade. E o que a gente tem que fazer, e a gente está buscando, é que ele faça a aplicação correta, de forma correta, com o uso de equipamentos corretos. Tá? Então, eu só queria deixar esse registro aí, que a BASF está sim preocupada, até que a gente está participando desse evento aqui, e como as outras empresas também, a gente quer que o produtor, na verdade, tenha uma produtividade maior. E com isso, a sua sustentabilidade, logicamente, é uma consequência. E em relação também ao que foi comentado sobre o modelo do vendedor que empurra o defensivo agrícola para o produtor, isso a gente, nos treinamentos dos nossos canais, a gente realmente orienta para que isso não ocorra, porque a gente quer realmente que aquele produtor produza mais, mas que produza esse ano, o ano que vem e o outro ano. Tanto é que a BASF esse ano está fazendo 100 anos que a BASF está no Brasil e ela quer ficar mais 100, mais 200, mais 1000. Então isso é uma orientação que a gente faz e a gente também foca o trabalho em cooperativas e várias parcerias com o Emater, com órgãos de extensão, para que realmente o produtor utilize o produto de forma correta. É só esse comentário. Olá, boa tarde, chamei mês de e-mail, então boa tarde. Meu nome é Estimar, sou produtor rural. Trabalho na Capeb, sou provador e tostador de café lá. Primeiramente, parabenizar pela palestra de vocês, foi ótima. Comentar com o pessoal todo. Foi de grande conceito para mim, pelo menos. Houve uma outra visão das coisas. E lá na Capeb a gente mexe com média de 4 mil cooperados. E acredito que lá os produtores estão buscando sim a qualidade de café melhor por causa de preço. Você pode ver, você vai na bolsa, você vê lá um café, uma qualidade superior a R$340, um café Rio 220. Semana passada chegou até dar 360, um café pica corrida. Então eu acho que já está buscando isso sim. Em questão de selo, pelo menos a minha região lá de Boa Esperança, também estão buscando. Tem a Associação dos Costas, que tem cooperados, uma média de 400 cooperados lá,